A paz do Senhor, irmãos. Quero estar contando um sonho que eu tive. Que se tiver alguém que estiver na mesma situação, que sirva de bênção. Eu tive um sonho para amanhecer ontem, dia 5. Eu tive um sonho. Só que antes de ter esse sonho, eu fiz uma oração a Deus. Eu orei a Deus assim, pedindo: Deus, porque tem muitas vezes que eu peço, faço perguntas para o Senhor e o Senhor não me responde. Porque muitas das vezes eu oro pedindo algo, algum dom, e eu não recebo. O que está acontecendo, Senhor? Eu não tenho fé? Se for falta de fé, Senhor, aumenta a minha fé. Se eu estiver em pecado, fazendo algo que está entristecendo o Teu Espírito Santo, mostra para mim, Senhor, para que eu venha me consertar na Tua presença. E nisso eu terminei as demais orações que fiz e deitei e dormi. E, irmãos, eu tive esse sonho. E nesse sonho que eu sonhei, eu entrava na casa de duas determinadas pessoas, que eu não vou falar o nome. E quando eu entrei na casa dessas duas pessoas, eu via que eu estava nua. E nisso que eu estava nua, eu tampava as minhas partes íntimas, com as mãos e braços, e corria para o banheiro pedindo desculpa, licença, e passava correndo em direção ao banheiro. E quando eu passava em direção ao banheiro, eu passava pela sala. E na sala tinha um espelho bem grande. E eu me olhei nesse espelho. O meu cabelo estava um pouquinho bagunçado, eu estava de coque. E o meu corpo estava todo ensaboado, como se eu tivesse passado sabão no corpo inteiro, no rosto, em tudo. E a minha pele estava até mais clara, eu sou morena. E estava até mais clara pelo fato desse sabão branco. E esse sabão estava secando, estava seco. E eu estava indo para o banheiro para terminar de me lavar, para terminar de tomar banho. E eu acordei. E eu mandei esse sonho para uma determinada pessoa que tem o dom de interpretação de sonho. E essa irmã, quando eu mandei o e-mail para ela, eu falei: irmã, eu fiz essa oração, eu tive esse sonho. Esse sonho tem alguma coisa a ver, irmã, com a oração que eu fiz? Ela disse: sim, irmã. Você ainda está em processo de limpeza espiritual. Está nua diante de Deus. Eu mandei: sim, mas o que significa essa nudez, irmã? Ela falou: porque você está sem a armadura de Deus, Efésios 6. Irmãos, eu entendi que eu ainda estou passando por um processo de limpeza espiritual. Só que também estou nua diante de Deus. Esse nua, quando ela falou, eu fiquei bem preocupada e comecei a estudar na Bíblia Efésios 6. E nisso eu pesquisei também no YouTube um pastor que eu gosto muito, ele ensina bem explicadinha a Bíblia, que é o pastor Hernandes Lopes. E eu pesquisei um vídeo dele, que até quem tá aí no canal, eu postei o vídeo dele sobre armaduras de Deus. É um ensinamento que ele dá, muito importante, muito interessante, com muita sabedoria. E eu comecei a ler a Bíblia e buscar entender. Muitas das vezes, irmãos, a gente quer ter visão, a gente quer receber o dom que a gente pede, a gente faz campanha de oração na madrugada, a gente ora, a gente jejua. Mas isso tem que ser continuamente, porque eu ando mesmo, irmãos, do que eu era antes. Não ando lendo muito a Bíblia igual eu lia, hoje eu leio. Mas não é que ele comer bastante a Bíblia igual eu comia antigamente. Jejum é de vez em quando. Se eu faço um jejum na semana, a semana inteira eu fico tranquila, porque eu já fiz. Antigamente eu procurava jejuar todo dia, às vezes até 1 hora só por dia eu jejuava e orava. Às vezes eu jejuava até meio-dia, às vezes o dia inteiro. Eu sempre procurava estar me esforçando no jejum durante a semana. Só que muitas das vezes, irmãos, toda a vida, quando eu comecei a me colocar muito na presença de Deus e Deus começou a me usar muito,
O inimigo se levantou e até mesmo usou pessoas. Tá um pouco de barulho de carro aqui porque eu tô no meu trabalho gravando esse áudio, esse vídeo. E irmãos, eu digo pra vocês que toda vez que Deus começou a me usar muito assim na cura, na libertação, na palavra, que esse dom da palavra Deus me deu. E sempre quando Deus começa a me usar muito em pregação, o inimigo se levanta. Sempre quando eu sou marcada para fazer uma campanha ou pregar em alguma igreja, o inimigo se levanta. E muitas das vezes que o inimigo se levantou na minha vida, eu caí. E ele conseguia me derrubar na fé. Ele me fazia cair na fé ou me derrubar na fé. E irmãos, uma vez, para vocês terem noção, eu vou contar. Eu tava orando muito, jejuando bastante. Eu orava nas madrugadas, ia todo dia na igreja e ia no monte. E sempre quando eu ia no monte, irmãos, eu orava muito. E tinha um irmão que ele era muito usado pelo Espírito Santo de Deus. Ele tinha dom de visão até de ver anjo. Só que, irmãos, ele se exaltou com esse dom e ele começou a bater, sabe? Começou a faltar o amor. Porque vai ter a palavra dizendo que não adianta você ter toda a sabedoria, ter dom de curar, dom de libertar, se você não tiver o amor. Não adianta se você não tiver o divino amor no teu coração. E esse irmão, ele se exaltou com os dons que Deus deu pra ele. E ele começou a pisar na gente, assim, começou a exortar de maneira dura. E não consolava. Começou a bater. E eu creio que Deus se retirou do negócio, porque daí ele começou a entregar dele mesmo já visões. Tava começando a entregar coisas do coração dele, porque Deus não tava mais usando ele. E sempre quando eu comecei a ir no monte, o inimigo usou ele. Usou essa pessoa que eu admirava tanto, que eu tava aprendendo tanto com ele. E Deus não, né? Ele começou a me exortar de maneira dura e sem amor. Toda vez que eu ia no monte, para os outros ele entregava bênção, vitória, que Deus estava se agradando. Até pessoas que estavam próximas de mim, que ia junto no monte, que muitas vezes eu via a vida da pessoa no dia a dia, estava de maneira errada, estava de uma maneira que Deus poderia corrigir, falando palavras torpes, com brigas dentro de casa. E eu que estava buscando tanto, orando tanto, jejuando tanto, pagando tanto preço, ele só exortava, só me chamava atenção, falava que Deus não estava se agradando de mim, que eu tinha que orar mais, que eu tinha que buscar mais, que Deus não estava se cansando de me exortar, e sempre paulada pra cima de mim. E sempre cajado pra cima de mim. Toda vez que eu ia no monte, eu ia feliz, em jejum, tinha orado bastante no dia, tinha jejuado, tinha lido bastante a Bíblia. Quando eu chegava à noite, ele me exortava e eu ficava triste, eu chorava. Todo mundo voltava feliz do monte e eu voltava entristecida. Até que um dia esse irmão falou assim: Deus manda te dizer que não canse de te exortar e que Deus manda te dizer que quer te dar um dom. E que ele deu uma bola de fogo, que tá aqui na minha mão essa bola de fogo. E ele mandou eu jogar sobre a tua cabeça. E a hora que essa bola de fogo cair na sua cabeça, você vai receber o dom da cura. A tua mãe, que ela tinha problema de coluna na época e precisava passar por uma cirurgia, irmãos, falou: a tua mãe você vai orar e ela vai ser curada. Ela não vai precisar passar pela cirurgia. Aí eu fiquei tão feliz, sabe? Porque eu cria que Deus usava ele. Só que Deus já não tava mais usando ele, irmãos. Ele já estava na carne. Começou no espírito, mas terminou na carne. É aquilo que a palavra diz. E a gente tem que vigiar para isso não acontecer na nossa vida. E, irmãos, ele pegou e começou a orar. E eu comecei a orar. Ele falou: não vou precisar nem te tocar e você vai cair a hora que a bola de fogo cair sobre a sua cabeça. E ele foi orando de longe, nada deu cair, mas eu tava orando, eu tava crendo que eu ia receber. De repente ele chegou perto de mim, começou meio que empurrar a minha cabeça e eu me segurando para não cair. Ele falou: ah, irmã, você não teve fé. Eu orei por você, mas você não teve fé. E a bola de fogo, o anjo jogou do lado, caiu do lado do chão, porque você não teve fé. Irmãos, depois daquele dia,
Eu chorei tanto porque eu tinha fé que Deus ia usar e me dar o dom. Eu não tinha ficado incrédulo, eu só me segurei para não cair. Irmãos, depois daquele dia eu me desanimei na fé e parei de ir para a igreja. Falei, por que eu vou para a igreja se eu não tenho fé? Por que eu vou ir para a igreja? Por que eu vou orar se eu não tenho fé? Parei de orar, parei de buscar, voltei tudo ao vômito aos pouquinhos. Comecei a trabalhar, comecei a voltar ao vômito, comecei a usar coisas que eu não usava, passava coisas que eu não passava mais. E assim eu fui voltando ao vômito aos poucos e degradando. E aquela época eu tava bem usada na cura, sabe, irmãos? Irmãos, vocês não têm noção o quanto eu caí essa vez na fé. Foi a primeira vez que eu caí na fé. Então, eu entendo assim que muitas vezes quando Deus dá dons pra gente, Deus começa a nos capacitar, o inimigo ele usa pessoas. Assiste esse vídeo, Armaduras de Deus, que eu postei aí no canal. Irmãos, muitas vezes o inimigo usa pessoas pra derrubar a gente na fé e a gente não vigia. A gente tem que usar o escudo da fé. Se nessa época eu tivesse usado o escudo da fé e da palavra e pensado, não, eu tenho fé sim, eu tive fé, eu não duvidei, eu não fui incrédula, eu tô obedecendo a Deus, eu sei como tá a minha vida diante do altar de Deus, mas não, irmãos, eu não usei o meu escudo da fé, simplesmente eu me deixei abater pelas palavras porque eu não escutei, eu não usei o escudo da fé, eu não agi a minha fé, eu não agi a minha perseverança. E muitas vezes na nossa vida a gente tem que agir a fé, a gente tem que usar o escudo da fé, a gente tem que usar a espada. E hoje Deus está requerendo ainda isso de mim, porque muitas das vezes eu me abato com palavras que as pessoas falam pra mim. Porque tem pessoas, até pessoas da minha família, pelas costas falaram que eu sou uma pessoa salgada, que o jeito que eu prego mata as almas. E não é assim, irmão. Se eu prego a verdade é por amor às almas, é para que as almas sejam libertas, sejam livres, sejam abençoadas. Porque não adianta nada eu falar para alguém, assim me diz o Senhor, que Deus vai te dar vitória, sendo que essa pessoa nem tá guerreando, nem tá batalhando por essa vitória, ela nem tá dobrando os joelhos por esta causa, ela nem tá jejuando, nem está orando, nem está buscando em Deus. Aí eu vou falar, Deus tá te dando a vitória, o que vai acontecer? A pessoa, de vez de batalhar, sendo que ela nem tá batalhando, ela vai descansar ainda mais, achando que Deus vai dar vitória e Deus não vai dar vitória. Então, Deus me levantou para pregar a verdade, não para ficar passando a mão na cabeça das pessoas e elas achando que Deus vai abençoar, sendo que Deus não vai abençoar porque ela não tá se esforçando para que Deus abençoe ela. Então, irmãos, muitas das vezes eu deixei me abater por palavras, por atitudes, por muitas das vezes pessoas próximas, sabe? Então eu digo pra vocês, se vocês estão passando por este momento igual eu, que vocês estão pedindo, estão orando e Deus não tá falando, é porque Deus quer uma posição a mais de você, que você use mais o teu escudo da fé, que você use a tua espada, que você busque o revestimento, teu capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, o sapato com a prontidão para levar o evangelho da paz. A gente tem que estar totalmente revestido, porque quando a gente começa a orar, a jejuar bastante, o inimigo se levanta. E ele se levanta. E se você não tiver revestido, você vai cair, você vai desanimar na fé. E ele vai conseguir te vencer novamente. E sempre você, de vez de progredir espiritualmente, você sempre vai acabar regredindo espiritualmente. Então eu deixo esse meu breve testemunho aí para os irmãos, que quem quiser ser usado por Deus, que você venha se revestir de toda a armadura de Deus para que você possa estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. E se você puder assistir esse vídeo do pastor Hernandes Lopes, você vai entender o que é uma batalha espiritual. Muitas vezes a gente não entende, mas esse servo ensina lá. Assiste lá para você aprender bastante de Deus, em nome de Jesus. Amém?